Eu falei, mas tá bom, mas eu não quero a criança. Aí ele falou, então também não quero. E foi a partir do momento que se iniciou a tentativa de assassinato. Tem a criança em casa, quando nasce ela fala, eu não quero, você quer? Eu também não quero, então vamos matar. Meu Deus do céu, mas que é isso? Ela o quê? Tentou coisar o chute do neném, apertar e apertar o pescoço do neném assim. Um recém-nascido ainda nas primeiras horas, meus irmãos. Primeiras horas de vida, chorando, respirando, com o coração batendo. E dois primeiros nomes que deveriam protegê-lo foram, segundo a própria confissão, os responsáveis por tirar essa vida. Esse é o caso de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E chocou o Brasil essa semana. Eu vou te mostrar aqui o depoimento da mãe, o depoimento do pai. E no final, olha só, no final eu trago uma reflexão que precisa ser feita com urgência aqui. E isso é sobre o valor de uma vida que mal teve chance de começar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque Larissa Monteiro, 22 anos, deu à luz dentro de casa, meu irmão, na comunidade chamada Vai Quem Quer, ali em Duque de Caxias. Nesse depoimento ela conta à polícia o que aconteceu logo depois que a criança veio à vida. Só que ela vai admitir que, junto do companheiro, decidiu que o bebê não sobreviveria. Iria nascer. Conforme foi passando as horas, eu fui sangrando. Aí sim eu entendi que eu já estava em trabalho de parto. O Bruno demorou muito a chegar. Muito. Quando ele chegou, praticamente a criança já estava coroando. Aí eu estava deitada, bem assim da varandinha, em cima de um papelão, no quintal da minha avó. Eu fiz força, conforme nas contrações vindo, eu fui fazendo força. A criança saiu com vida, eu escutei ela chorando. Pedi o Bruno para que ele retirasse a criança do local. Ele ficou perdido, ele não sabia o que fazer, ele falou que não iria, que tinha que resolver ali e que era pra gente ir pro hospital. Aí eu falei, mas tá bom, mas eu não quero a criança. Aí ele falou, então também não quero. E foi a partir do momento que se iniciou a tentativa de assassinato. Ele tirou a blusa, enrolou a criança, eu sufoquei e eu vi que não estava resolvendo, eu tentei apertar o pescoço, mas mesmo assim ele ainda continuava chorando, respirando, o coração batendo. Eu estava muito fraca, me sentindo muito fraca. Eu falei, Bruno, segura, eu preciso sentar, preciso tomar um banho. Que era um banho quente, iria relaxar meu corpo. Ele pegou a criança, eu entrei e depois disso eu não tive mais nenhum acesso. E eu sei que eu lembro que ele ter entrado lá e falou, ele é muito forte, ele chorou muito ainda. Eu só lembro dele ter falado isso comigo, da criança, após isso. E depois disso eu comecei a sangrar e me senti tonta, descontada de zumbido no meu ouvido. E foi quando eu levantei pra ir no banheiro e eu já acordei no chão. Ele que falou que a criança é muito forte? Ou foi você? Não, foi ele. Foi ele. E depois? Depois eu já tava passando mal, já me sentindo fraca, já com as conversas, até a visão muito confusa. E o que foi feito com o corpo do neném? Eu tinha pedido ele pra enterrar. Assim que ele entrou e falou isso comigo, eu falei, então se me der, por favor, eu não vou pro hospital, eu vou ficar em casa. E depois do desenrolado do corpo? Ele enterrou? Não enterrou? Eu não tenho ciência. O que foi feito? Não sei. Não, você pediu? Mas eu pedi. E até então nenhum sinal de... É difícil, meus irmãos, até processar isso daqui. Um recém-nascido que nasceu vivo, chorando, e que teve a vida interrompida pelos próprios pais, aqueles que deveriam proteger essa vida. Tudo isso dentro de casa. Só que, curiosamente, quando o pai da criança, Bruno Lucas, de 29 anos, ele foi ouvido pela polícia, ele contou uma versão mas bem diferente do que aconteceu naquela madrugada. Nesse trecho aqui que eu vou te mostrar, você vai ouvir o depoimento de Bruno. Repare que, apesar de os dois confirmarem que o bebê morreu por asfixia, cada um deles atribuiu ao outro a autoria direta do crime. Tem a criança em casa, quando nasce ela fala, eu não quero, você quer? Eu também não quero, então vamos matar. Meu Deus do céu, mas que é isso? Ela o quê? Tentou coisar o chute do neném, apertar e apertar o pescoço do neném assim. Parece que ele tá na praia. Olha a perninha dele. Deu uma ameaçada de chorar na hora que eu Tá de perninha cruzada, certo? E eu botei... falando como se ele tivesse Eu não apertei. numa roda no bar, trocando ideia com a gente. Dá uma olhada. Então, ela me deu, ele já tava sem fazer mais barulho nenhum. Ela já tinha asfixiado e tal, já não tava fazendo barulho nenhum. Botei um pano na cabeça dele e a princípio ficou apertando, né? Qual? Isso, perdeu no peito, pra ele parar. Aí ele foi e parou, depois ele chorou de novo. Aí ela fez de novo. Isso até ela levantar. Fez de novo. Aí quando a gente levantou, aí ele, tipo assim, tava de boa. Sem fazer barulho, no caso, né? Quando a gente levantou e foi pra lá... Olha, eu nem quero mais ouvir esse cara. Então a gente tem aqui duas versões numa mesma tragédia. Um recém-nascido que não teve chance de viver o seu primeiro dia de vida, nem isso. E o caso não parou por aqui. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio, o desenrolar dessa história tem mais detalhes que você precisa saber. O caso veio à tona depois que Larissa passou mal e precisou ser levada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Foi lá que uma médica obstetra percebeu sinal de parto recente e notou que ela estava
sem o bebê. E aí, cadê o bebê? Eles vão responder pelo crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, porque a médica que relatou o fato à Polícia Militar, ela foi levada para a delegacia e em sede policial ela prestou depoimento dizendo que a Larissa não se encontrava sob estado corporal. Ela possuía consciência e autodeterminação dos seus atos. Foi esse alerta que acionou a Polícia Militar, meu irmão. É nesse momento que a Polícia Militar foi acionada. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação apontou que o casal teria decidido eliminar a própria criança por conta de uma gravidez não desejada. Somente por isso. Meu irmão, sei lá, tinha gravidez ali, deixasse no hospital. Fazia qualquer coisa, menos tirar a vida. Mas vamos lá. Depois da eliminação do pequeno, né? O corpo foi colocado, meu irmão, em sacos plásticos. Olha a atrocidade. Olha o amor do ser humano se esfriando a esse ponto. Né? Foi ali enterrado dentro de saco plástico, enterrado ali no quintal. Olha que frieza, ali dentro da própria casa foi enterrado, meu irmão. E acontecendo isso, o Bruno foi preso em flagrante e Larissa segue internada sob custódia. O fato ocorreu nessa terça-feira, dia 28, meus irmãos. E a justiça converteu a prisão dos dois em preventiva. Tudo isso atendendo a um pedido do Ministério Público que destacou a gravidez do crime e o risco de um casal interferir em provas e testemunhas caso fosse solto. Agora um detalhe que chama atenção. Familiares relataram à polícia que não sabiam da gravidez de Larissa. Olha isso. Segundo eles, ela teria mantido tudo em segredo até o parto, para ninguém ficar sabendo. Então, aconteceu a gravidez e o plano diabólico na cabeça deles era não falar para ninguém para que se concluísse a eliminação do pequeno, enterrasse e tudo ficasse escondido em oculto para os olhos dos homens. Mas não adiantou, né? Nada fica em oculto aos olhos de Deus, porque ela passou mal, teve que ir ao hospital e ali foi descoberto a trama diabólica desses dois. E é justamente por trás desse segredo, dessa gravidez que ela escondia, dessa decisão tomada em poucos minutos, eu preciso parar aqui e te falar uma coisa. Porque tem uma pergunta que a gente não pode deixar para trás. Salmo 139, meu irmão, vai dizer que nós fomos formados ainda no ventre, tecidos de forma maravilhosa, e que cada vida já tem um valor antes do mesmo vir ao mundo. Esse recém-nascido aí, ele nasceu, ele chorou, ele respirou. Ele teve ainda, que por poucos minutos, uma vida. Só que ela foi tirada porque deveria protegê-lo. Então, meu irmão, isso é um caso que dói, o que acontece quando o medo, o desespero ou a rejeição toma o lugar do cuidado. Não estou aqui para poder julgar o coração de ninguém. Isso cabe aí à justiça e a Deus. Mas eu preciso te lembrar que nenhuma vida é descartável. E que existe ajuda para quem está em desespero, né? Está desesperado numa gravidez. Antes que se chegue a um ponto como esse aqui. Mas o resumo de tudo isso daqui é nada, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele pode esconder dos homens, mas uma hora a verdade aparece, a justiça vem e, como eu falo sempre nos vídeos, tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Agora, eles vão colher o que eles plantaram. Meu irmão, coloca aqui a sua opinião nos comentários, o que você pensa a respeito de tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.